Equilíbrio dinâmico. Neste módulo, vamos falar de uma ação a qual o nosso sistema vestibular cerebral, que é uma glândula que funciona aqui atrás, que atua como um microchip. Então, nós vamos falar sobre todo esse processo de configuração do longboarder para que ele possa ter uma maior compreensão cognitiva e sensitiva frente à execução desses movimentos motores, identificando também toda a cadeia desses músculos, desses movimentos que serão necessários daqui para frente. Na realidade, todo esse movimento, todo esse processo incide num processo de conversão, que será do asfalto para o mar. Então vamos, a partir de agora, como já falamos do simulador de longboard, vamos falar de algumas ações as quais nós, longboarders, vamos passar a realizar daqui para frente. Uma delas é a teoria do gato. E o porquê a teoria do gato? Você deve estar se perguntar. Na realidade, o gato, para nós, longboarders, transmite não só as suas próprias regras, como liberdade, independência, leveza e elegância, assim como toda uma dimensão de agilidade, velocidade e muita frequência frente aos seus objetivos. O olhar do gato, quando ele busca o seu objetivo, é hipnotizante. E, na realidade, toda essa dimensão do olhar, todo esse controle, é muito importante para o longboarder também. Não menos o bastante, a teoria da águia, que desenvolvemos no nosso tema, é toda a liberdade, toda a independência, toda a audácia, toda a renovação a qual a águia se passa ao longo de todo o seu processo. Sabemos que uma águia, quando chega à sua maturidade, ela tem duas alternativas. Ou ela se reconstrói, fazendo até mesmo a sua troca do bico, para que ela possa depois trocar todas as suas penas e sair alçando um novo voo, ou simplesmente se entregar. Que eu acredito que não é o que nós estamos fazendo. Estamos mergulhados como uma águia num voo com um destino à onda perfeita. E essa teoria da águia, com todas essas qualidades e, digamos, propriedades que esse animal possui dentro de sua própria natureza, é algo que temos que ter dentro de nós. Não só o sentido da liberdade, mas como toda a sua sintonia, a sua garra, toda a sua conexão em buscar viver essa liberdade. Somos todos long riders. Prancha de equilíbrio. No meu conceito de trabalho, um dos elementos de maior fortificação e codificação de todo um conjunto de mobilidade de quadril e também no fortalecimento dos quadríceps. Um exercício muito recomendado para compensar o processo de distribuição de carga e tão somente acentuar os níveis de concentração, respiração e, naturalmente, resistência. É uma atividade que considero muito importante. E, principalmente para os iniciantes, volto a aplicar a teoria do cabo como um instrumento de estabilização. Ou tão somente você pode fazê-los, esses exercícios, à beira de uma varanda, desde que seja telada, por favor, para que não se transpasse os limites, mas prezamos realmente pela segurança. E o que é muito importante nesse momento é a manutenção do seu quadril, não só o fortalecimento, o alinhamento de toda a sua base, mas também essa questão do seu olhar, sempre de forma horizontal. Nunca olhe para baixo, entretanto, nos primeiros momentos, haverá o famoso double check, onde a gente olha para baixo, e é normal. Mas é importante que, para que a amplitude desse movimento ocorra de forma correta, você sempre esteja olhando para frente. Imagine um ponto imaginário ao seu horizonte e o persiga com muita concentração e manutenção deste equilíbrio. Então, olha, você começa a trabalhar dentro dessa estrutura com o efeito do tripé com muito mais estabilidade, a partir do momento que você direciona o teu olhar e passa a realizar
todos os trabalhos de rolagem e distribuição de carga. É muito importante nesse movimento você atuar com toda a linha de controle de região de escápula, por isso esse controle do cabo através dessa amplitude estendida, para que você também não gere o efeito do boneco do posto, que fica às vezes com os braços muito dispersos, e o que demanda perda de energia e otimização de performance, né? Então você acaba perdendo um pouco a sua performance pelos braços estarem muito dispersos, longe da sua linha de trabalho. E dessa maneira, você pode atuar com N exercícios com essa prancha, que eu acredito que dá uma boa dinâmica de atividades. A seguir, você pode trabalhar essa dinâmica de rolagem, trabalhando todo um alinhamento de base, utilizando também as compressões, muito importante, o trabalho de drop knee que você pode realizar com fortalecimento, equilíbrio e concentração. Este é um dos exercícios dentre inúmeras atividades que você pode realizar na sua prancha de equilíbrio. Mas o processo de desenvoltura e balanço, distribuição de carga, drop knee, geram inúmeros benefícios na composição do ganho de equilíbrio para todo longboarder. Equilíbrio dinâmico, um dos exercícios que mais gosto, pratico e evidencio como uma das chaves do longboard. Para tanto, a Long Rider possui uma linha completa de equipamentos. Se você ainda não tem nenhum desses equipamentos, a prancha Nose Rider 1 é, no nosso entendimento, uma ferramenta que permite você alinhar-se aos movimentos necessários do longboard. Ele tem uma grande facilidade, que é trabalhar as linhas de equilíbrio, e dentro da nossa máxima, os treinos não podem parar. Um exercício que considero eu muito importante para que você possa desenvolver toda a dinâmica de equilíbrio, concentração e flexibilidade frente a esses movimentos. Iniciamos todo esse movimento sempre como pela perna da frente a subir no seu equipamento. Para pessoas que ainda nunca fizeram esses exercícios, recomendamos a utilização de um cabo, onde vou mostrar a seguir. Para você que nunca subiu numa prancha, o que nós temos hoje como princípio básico é oferecer segurança. E nesse sentido, o efeito tripé gera uma maior estabilidade a todo mundo que quer aprender esta habilidade. Então vamos lá, se você possui ainda uma certa dificuldade, todo esse movimento pode ser muito mais amenizado com a formatação de um tripé, com a mão da frente a segurar, e dessa maneira você pode já subir no equipamento, mantendo todo um conjunto de estabilidade através do efeito tripé. E dessa forma, você cria essa estabilidade e começa a ganhar segurança dos movimentos, de tal forma que com o passar dos movimentos, você passa a ter mais soltura, a ponto de carregar ele não só para manter o controle, mas você pode também como um facilitador em caso de uma queda, se você pender o quadril muito para cá, muito cuidado nessa movimentação. Normalmente, no início, nós tendemos a fazer o quê? O efeito sumô, né, para dar mais estabilidade e segurança, mas acredito eu que se assim desenvolve o processo, já desenvolve com vícios. E nós estamos aqui para justamente corrigi-los, de tal maneira que trabalhar as linhas de resistência, força e flexibilidade, como já falamos anteriormente, através dos exercícios de musculação, não só garantem uma melhor funcionalidade desses exercícios, mas também na prevenção de lesões e até mesmo contusões, ok? Então,
Opte sempre por linhas de segurança e ambientes que você possa se sentir seguro para a realização desses movimentos. E dessa forma, o que ocorre? Você passa a realizar todos os movimentos dentro de uma linha de frequência para construir a habilidade necessária. Muito importante nesse movimento é trabalhar respiração, concentração e toda uma condição de tempos e movimentos. A prancha Nose Rider 1 não só auxilia o longboarder a trabalhar essa questão do equilíbrio, mas toda uma dinâmica de temporização de movimentos. O trabalho no disco de equilíbrio não só facilita a concentração do atleta, mas também na composição do fortalecimento dos seus quadríceps. Propor desafios de equilíbrio, comece sempre por 10, 15, 20 segundos, de forma que você se sinta mais confortável e quanto mais praticar, melhor vai se sentir. Prancha Nose Rider 2, uma prancha que considero talvez um dos exercícios mais complexos dentro da cadeia de motricidade e equilíbrio. Entretanto, com a prática e desenvoltura, você passa a ter mais região, mais controle da sua região abdominal, mais controle do seu tônus muscular e, acima de tudo, uma maior disposição frente ao tempo de ação e resposta na área do seu pranchão, ok? Vamos trabalhar. Para níveis avançados, recomendamos essa atividade com muita intensidade. Para níveis iniciantes, também recomendamos a utilização do tripé como base para o equilíbrio. Entretanto, vamos fazer uma movimentação muito particular desse exercício, que considero talvez um dos mais importantes para o desenvolvimento do Footwork Nose Ride. Filha da puta. Trabalhar no cilindro requer muita habilidade e dinâmica de equilíbrio, assim como um conjunto de habilidades e maturidade. Esta atividade, em caso de iniciação, é muito importante a supervisão e o travante no cilindro para que preserve a sua integridade física. Não tão somente a utilização do cabo como um instrumento de segurança na composição do tripé para os iniciantes. Entretanto, vamos fazer a movimentação aqui, já em níveis mais avançados, para que você possa entender toda a composição
desses exercícios dentro do set apresentado, que é de footwork, cross step, hang five, back step, switch stance e drop knee. Na arte de transformar o seu footwork nose ride, a escola de longboard clássico compôs alguns instrumentos e alguns dispositivos que considero eu fundamentais no desenvolvimento de tais habilidades. O primeiro deles é um cilindro, um eletroduto de 10 polegadas, que você irá fazer para desenvolver a teoria da águia, ou seja, trabalhar muito bem a questão dos braços, trabalhar muito bem a questão da garra dos seus pés, assim como a dinâmica de equilíbrio através desse disco. Esse disco facilmente encontrado em lojas de departamento esportivo e compreende sim uma grande atividade no processo de manutenção de equilíbrio dentro do sistema de distribuição de carga. A seguir, vamos trabalhar a dinâmica desse exercício de forma que você venha a desenvolver a garra da águia que existe em você. A área de tail, a center zone e a linha de nose zone, que é o objetivo de todos nós desfrutarmos do nose do pranchão. Entretanto, vamos falar agora do processo de entrada, que talvez é o processo mais importante, porque considero este processo, embora nos processos iniciais existem inúmeras formas de falar como entrar no pranchão, mas o que nós vamos falar é para que você já comece da maneira certa, não adquirindo vícios. E dessa maneira, o processo começa justamente você se posicionando na área central do seu pranchão. É muito importante você criar linhas imaginárias de tal forma que o seu core, ou seja, a sua zona abdominal, naturalmente com os seus quadríceps, compreendam todo um conjunto de pressão. E o processo de remada ele pode ser de duas maneiras, ou de forma alternada, ou de maneira simultânea. Note que o meu quadril sempre muito bem encaixado no centro da prancha, de tal maneira que você vai perceber que, estando a água, a importância da manutenção dos braços junto à própria linha de cintura, porque na hora de entrar, se você colocar a mão posicionadamente dentro dessa área correta, né, nunca colocando as mãos de lado, e tão somente as mãos paralelas, exercendo um trabalho até de isometria abdominal, você vai realizar toda a subida na sua prancha. E existem duas formas de você realizar. Se você realiza essa subida com as mãos para frente, você não vai conseguir entrar, porque a mão muito posicionada ao seu rosto gera um efeito de não otimização de carga. E aqui, quando você sobe, você tem não só uma elevação maior do seu tórax,
mas também uma amplitude longitudinal na qual os seus joelhos atuam num processo de distribuição de carga para a prancha mesmo gerar energia e potencializar a sua entrada na onda. E dessa maneira é muito importante que você também realize esse movimento de maneira com que o seu rosto sempre se mantenha de forma horizontal, ou seja, uma manutenção do seu eixo longitudinal. Essas instruções básicas servem tão somente para o posicionamento inicial. Agora vamos falar do processo de descolagem, ou seja, o levante do logger sobre a plataforma. Nesse momento, a gente trabalha duas maneiras de subida. A primeira delas, mantendo o seu eixo perpendicular à linha da longarina do seu pranchão, e dessa maneira, o que ocorre logo de primeira? Uma compensação e uma pressão maior entre o quadríceps frontal e o posterior. E dessa maneira você acaba gerando o quê? Um pumping. Quanto menor for o seu impacto sobre a prancha, melhor o seu desenvolvimento, conforme falamos dentro do princípio de Bernoulli. E nessa maneira é uma relação inversa, né? De quanto maior a pressão, menor a velocidade. E quanto, naturalmente, mais velocidade, menor pressão. Então, é um trabalho de desenvolvimento de muita sinergia entre conhecer o equipamento, leitura de onda, mas essencialmente o mecanismo de ação, o exercício de realização do drop, essencialmente o trabalho de base é fundamental, porque não adianta você simplesmente pegar a prancha e querer subir nela sem ter ensaiado, sem ter ao mesmo codificado a sua área de atuação, ou seja, a sua área de trabalho, né, o seu pranchão. E dessa maneira, existem algumas métricas. Esse primeiro exemplo que eu falei, eu mostrei, eu batizo como o drop do gato, ou seja, a agilidade da subida com o menor impacto. Lembra quando ele sobe no telhado? A gente nem escuta ele passar pelas telhas. Entretanto, o objetivo do longboarder, segundo a regra do gato, é manter a leveza, o estilo e sem muito peso sobre as suas passadas. Muito importante também saber dimensionar, nesse momento, o equilíbrio entre as forças e nunca tensionando o seu quadril muito para frente, ou seja, o seu quadrado maior superior muito para frente, equilibrando o alinhamento de quadril e mantendo que a sua postura um pouco mais ereta. Dessa forma, nós identificamos dentro do drop do gato o que normalmente mais usual e de alguma maneira ele consegue transicionar do eixo X para o eixo Y com uma forma muito mais serena, já posso dizer. Longboarders em fases iniciais pegam o drop geralmente com a onda um pouco mais já estourada e acabam escorrendo somente o eixo X, né? Então nesse momento ele acaba por sua vez ainda não tendo muita leitura sobre o processo da onda. Mas o que vale é diversão. E se você gostou dessas dicas, fique ligado no próximo movimento de drop, tá? Conforme falado anteriormente, agora vamos falar de footwork. Muito importante esse trabalho de desenvolvimento e alinhamento do longboarder, porque é através dessa função de cruzada de passos que você consegue conquistar a ida ao tão sonhado nose do longboard. Entretanto, o trabalho de base, como mesmo disse anteriormente, serve para o alinhamento de toda esta dança que estamos a compor no momento, ok? Então, vamos lá, iniciar o primeiro processo. Agora tem o trabalho dos pés. Pausa aí.
Switch Stance Cross Leg Reverse, ou vulgarmente chamado de Drop Knee Reverse, mas aqui vamos tratar como Switch Stance Cross Leg Reverse, e vamos falar também sobre Drop Knee. Dentre todas as suas aplicações no processo de linha de frequência, qual o momento de sua aplicabilidade frente à onda e até mesmo nos momentos em que vamos aplicar esses processos na simulação? Como você pode ver nos vídeos a seguir, há uma total sincronia entre movimentos plásticos e também dentro do processo da linha de frequência. Ou seja, no asfalto ou no mar, a transição é líquida e certa, porque praticamos dentro da mesma plataforma a mesma técnica em diferentes equipamentos. O grande pulo do gato consiste em, quanto mais você treinar, mais mobilidade você vai ganhar, mais automatização desses movimentos para a realização dos mesmos irá ocorrer dentro de um processo que eu considero de inconsciência, mas também com excelência e competência. Vamos lá. A composição do Drop Knee, em suas mais variáveis posições, né, seja um Goofy Foot ou um Regular Foot, ele se dá com maior pressão sobre a tail zone, realizando uma linha de carve, ou seja, uma condição de curveamento à área direita, ou seja, o carve, a zona de carve para se virar à direita incorre em toda esta movimentação dos pés. Quanto mais o pé acentuado na região que vai mais próxima à rabeta do pranchão, melhor é a condição de transição, de viragem, ok? Necessariamente há uma imposição de postura no tocante ao pé da frente, principalmente na sua angulação aos 45 graus, para que todo o processo de viragem ocorra simultaneamente dentre as dissociações de cintura abdominal e cintura escapular, e não tão somente uma pressão plantar sobre o tail da prancha. Seja no asfalto ou no mar, a transição é líquida e certa por envolver o movimento em sua complexidade numa mesma área de dimensão de ação, ok? Dessa maneira, posicionar o tail com mais pressão traseira na zona esquerda vai proporcionar a você um carve para a direção esquerda da onda, ok? Nessa estrutura, cabe ao longboarder aplicá-la sobre os movimentos da onda. Quando eu posso realizar o meu pull-up e já no primeiro movimento em direção ao lip, realizar o retorno para a área branca, ou seja, a região da espuma, realizando o quê? Um novo deslocamento em Y, o famoso ganho de seção. Ou seja, você realiza o pull-up, o drop, seja qual a opção do drop que você utilizar, você já pode ascender para o movimento dentre uma área de maior energia da onda, que é onde nós consideramos a área de maior concentração de força da própria, e dessa maneira a aplicação do knee turn. Um outro movimento que também vamos falar aqui dentro do trabalho de base é o Switch Stance Cross Leg Reverse, onde o pé traseiro assume o controle na região do início da área central da prancha, e dessa maneira o controle escapular com o core exige nesse momento uma maior dimensão de concepção de controle e maturidade. Mas, como mesmo disse, nenhuma habilidade aqui é plenamente não realizada se não treinada. Então, quanto mais nós treinarmos, mais
a tendência de aplicar esses movimentos, tanto no simulador quanto na água, é possível. E dessa maneira, da mesma forma, quanto melhor o meu posicionamento na área de tail da prancha, melhor é, de alguma forma, a viragem, né? O controle do cargo. Então, dessa forma, muita atenção na hora da aplicação do movimento certo, porque se você assim o fizer na parte de baixo, não vai resultar muito porque a onda já vai ter estourado. Mas, dentre essas regiões que concentram a área de maior energia da prancha e a transição do lip para ganhar projeção de seção ou até mesmo um retorno à área branca, para que a prancha possa, num segundo momento, atingir uma nova seção de Y, ou seja, ganhar uma nova parede, esses movimentos não só definem com muita classe e elegância, mas também um estilo inconfundível de forma muito clássica. Drop knee, na minha opinião, um dos mais movimentos estilosos que um logger pode executar. Sua complexidade incide em dois movimentos: o tempo de entrada na onda, bem como todo o alinhamento de seu tórax e dissociação das cinturas escapulares e cintura abdominal. Há também um grande envolvimento pélvico nessa movimentação, devido a todo um esvaziamento do ar na hora de sua viragem. E dessa maneira, vamos tratar aqui a entrada do drop knee com muita definição e peculiaridade na sua execução. Vamos lá? Esse exercício compreende, assim como os outros demais, séries de 3 em 8 repetições. Você deve estar se perguntar: Moa, por que 8 repetições? 8 considera o número da eternidade, então os treinos não podem parar, por isso que associamos as 8 repetições dentro do nosso processo de aprendizagem motora. E assim encerramos o processo de pull-up take-off. Vejo você no mar. Essa sessão de exercícios promove não só a codificação, mas, como eu disse anteriormente, surfar de longboard é surfar para dançar sobre as ondas. E como toda dança requer um alinhamento e um ensaio, este pode ser, eu diria, o melhor preparo para que você possa desfilar e bailar com classe e estilo. Vamos lá, sequência de drop switch stance cross leg reverse. E assim por diante, você vai exercitando à medida que o seu movimento vai ganhando leveza e, naturalmente, de forma automática. Você fique ligado que agora vem o drop knee. O drop switch stance cross leg reverse exige do longboarder um pouco mais de habilidade e uma leitura antecipada da onda, para que ele possa
ter o momento de entrada e viragem dentro do tempo correto de aplicação da manobra. Caso contrário, essa manobra em ondas muito cavadas se torna um pouco mais complicadas na sua execução, ok? Vamos lá. Sempre o processo de entrada se dá pelo alternado ou simultâneo. Muito importante a manutenção dos joelhos dobrados, né, gerando essa pressão sobre o quadril. Faz a subida, posiciona a entrada, a perna da frente passa a ser a perna de trás, com o movimento reverso. Muito importante a manutenção do pé em 45 graus. O seu corpo, nesse momento, vai ganhar todo um alinhamento postural para que você, num segundo momento, faça a aterragem. A manutenção de toda a sua base se dá por um efeito triangular, na qual você realiza todo um processo de distribuição de carga. E nesse aspecto é muito importante o quê? Todo um aterramento e uma conexão plantar. De que maneira? Que você consiga sensorizar toda a plataforma, ou seja, todo o seu pranchão nesse dinamismo. Esses exercícios recomendamos da mesma forma, 3 séries por 8 repetições cada um. O drop do gato, vamos trabalhar ele em sessões de 3 séries com 8 sequências a seguir. 1, 2, 3. E assim sucessivamente, você vai aplicando esses movimentos de forma que é muito importante a sua aterragem no ponto de demarcação da prancha, que é muito importante você ter. Divisão do seu longboard entre tail zone, nose zone e center zone, para que você aterre sempre o quê? Na área doce do teu equipamento. Não mais deixando a aterragem com os pés muito para trás, o que pode denotar também numa perda de energia de onda e significa, dentro dos princípios, muita pressão, pouco deslocamento. A seguir, vamos falar do drop, switch stance, cross leg reverse. O drop mais clássico e de minha preferência, com estilo e elegância.